Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 13. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 3. Até o versículo 6. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de número 3 ao 6. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Mixmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava como? Angustiado, ou apertado. O povo se escondeu. Eu quero que você vá me dizendo os lugares. O povo se escondeu pelas covas. Amém? Esse foi o texto sagrado, meu amado pastor, que o Espírito Santo colocou no meu espírito para falar essa noite aqui. E eu necessito muito da oração da igreja para que o Espírito Santo coopere comigo, nos dando dentro das Escrituras aqui a palavra revelada para falar com cada um de nós aqui nessa noite. Eu quero me ater a este versículo de número 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado. O povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. Os filisteus foram contra Israel com um número muito grande de homens, de guerreiros, de carros. Israel se angustiou de uma maneira que eles procuraram esconder-se. E os lugares que eles procuraram esconder-se é bem interessante, Agora eu quero fazer uma pergunta desde já para a igreja que está aqui nessa noite, para cada um de nós. Escuta só, eu vou fazer a pergunta, você responde para você mesmo. Se você tivesse que esconder-se de um exército inimigo em um destes lugares, que lugar você escolheria? Que lugar você escolheria para esconder-se? As cavernas? A cova? As fortificações? Os penhascos? Ou os espinhais? Que lugar você escolheria? Pense aí e responda a você mesmo. O inimigo deram com ímpeto contra Israel.
E o povo angustiou-se, começaram a esconder-se. Agora eu faço uma outra pergunta. Desses lugares, que lugar você não escolheria? Eu acredito que a grande maioria dos que estão aqui, dos ministros, obreiros, a nave da igreja, a grande maioria diria a mim: irmão João Jacinto, eu com certeza não escolheria me esconder entre os espinhais. E é lógico, por que não? Porque os espinhos furam, não é? Ferem, sim ou não? Sim ou não? Eu escolheria, irmão Jacinto, as cavernas. Aí outro diria, eu escolheria as fortificações. Cada um se apressaria a escolher um desses lugares. Outro diria, oxe, eu subiria e ia para os penhascos, lugar alto, longe da vista do inimigo. Porém, os espinhais, eu não escolheria não. Mas escute, quando o Espírito Santo de Deus levou-me a meditar nesse texto, com esse contexto, e eu estava pensando nesses lugares em que Israel foi esconder-se dos filisteus, e ele me fez esta pergunta. E quando ele me fez esta pergunta, foi no automático. Eu disse: os espinhais não, menos esse. E eu recebi uma palavra da parte dele que disse assim a mim: tem tempo, meu de Deus, em vossas vidas, que o que te fere é o que te protege. Glória a Deus. Vou dizer olhando para você, igreja. Tem tempo de Deus na minha e na tua vida, entenda. O que te fere é o que te protege. E eu vou ser claro, não estou aqui fazendo alusão para um casal onde a mulher é agredida fisicamente pelo esposo e se sente, não é? Não, mas o irmão está falando, eu sou agredida, mas é ele que vai me proteger. Não, não estou falando nisso. Eu estou falando de situações que me ferem e que te fere, situações essas que você jamais, humanamente falando, dentro da lógica humana, escolheria aquela situação, porque aquela situação te fere emocionalmente, te fere na tua estrutura, te fere da maneira do qual você queria que a situação estivesse. Mas Deus me trouxe do Jordão, o bairro onde eu moro, para a cidade de Pacajus, para te dizer que é entre os espinhais que Ele tem te escondido. Interessante, Erasmo, que quando eu meditei nesse texto, eu fui, posso dizer assim, a minha mente foi parar lá num bairro, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, no Rosário. E eu vi a mãe de um irmão, amigo meu. E o Senhor disse: por que você está orando a mim por ela, pedindo para resolver essa situação, e eu não fiz ainda? Porque o que fere ela é o que protege ela. Entendes? Está aqui no texto, irmão. Uns entre os espinhais. Se machucavam, não se machucavam entre os espinhais? Sim ou não? Se feriam, sim ou não?
Isso aqui não está falando de uma pessoa, duas, está falando de muita gente se escondendo, irmão. Isso aqui não está falando de uma pessoa que vai entrar dos espiais e com muito cuidado vai ali tentando afastar. Muita gente. Porém, os inimigos filisteus não entravam nos espiais. Tempo de Deus para mim e para você. Se eu pudesse, eu não viveria esse tempo. Se eu pudesse, eu não passaria por isso. Dependesse de mim, eu pulava esse tempo na minha vida. Mas não depende de mim, não depende de vocês. Tem a ver com Ele, com o Eterno. O que te fere é o que te protege. Aí eu fui para o capítulo 22 do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Eu querendo entender mais isso aqui de uma maneira mais detalhada, com uma base maior bíblica. Eu fui para o capítulo 22, quando Davi se esconde na caverna de Adulão. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Abre tua Bíblia, 22, 1 Samuel. Então Davi se retirou dali e escapou para onde? Para a caverna de Adulão. E ouviram-no quem? Seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Entende aqui agora o que é muitas vezes espinhos para nós, que se dependesse de uma escolha minha e sua, a gente não faria, mas somos impelidos por situações e principalmente por um preparo de Deus na minha e na sua vida. Olha aqui, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em quê? Em aperto. E todo homem endividado. E todo homem espírito desgostoso. E ele se fez o quê? Capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Olhe para aqui. Escute isso aqui. A situação de Davi aqui era fácil ou difícil? A situação era confortável ou uma situação angustiante? Angustiante. Davi estava fugitivo de Saul. E não era uma coisa simples, era risco de morte. A vida de Davi estava em risco. Davi, ele esconde-se e vai para a caverna de Adulão. Quando Davi está lá, os seus irmãos e a casa do seu pai ouviram que Davi estava em Adulão, nesta caverna. E eles foram para lá. Só que tem um detalhe muito sério nisso aqui. O homem estava fugindo, o homem estava em aperto, o homem estava em angústia. E de repente chega sua mãe e seu pai. E uns 400 homens. Se já estava difícil, ele só, imagina agora, vamos por alto assim, 402 bocas para sustentar. Sim ou não?
Diga a sua irmã aí: o teu Deus te leva à circunstância que a tua razão muitas vezes desconhece. A gente vai ver, irmãos, se vocês examinam com detalhes, são homens experientes nas escrituras, sabem que estes homens foram chamados os valentes de Davi, homens que deram a vida deles por Davi. Mas olha a classe dos homens, homens endividados, homens, escuta só, desgostosos de espírito. É aquela classe de homens ou mulheres desgostosos de espírito, que a gente diz assim: levanta a cabeça, rapaz, vai dar certo em nome de Jesus, creia. Dá não, irmão, pode dar para outro, mas para mim não dá não, pastor. Dá certo com outro eu já vi, muito dá certo, mas comigo não dá certo. É a pessoa desgostosa de espírito, não tem ânimo. Essa classe de homens, de pessoas, foram esses que foram ter com Davi lá em Adulão, naquela caverna. Homens angustiados. Angústia é ânsia de coração. Aí escuta isso aqui. O que é que eu quero te dizer nessa noite? O Deus que te trouxe aqui a este culto maravilhoso para ouvir esta palavra. Escute isso aqui, isso é muito sério. Quando eu me deparo com esse texto, eu entendo Deus dizendo a mim, pastor Eliakim, é a mim. E quando a Bíblia ela é exposta assim, as escrituras, ele fala com você, com você, com você, com vocês e com vocês. Ele está nos dizendo: sou eu, o Senhor, que lhe preparo para você viver e conviver e lidar com as indiferenças. Você não entendeu, não foi? É Ele quem me prepara e te prepara a conviver e a viver e a lidar com as indiferenças. Davi estava vivendo, podemos dizer, a primeira experiência dele mesmo, nata de liderança. Agora imagine liderar homens problemáticos, liderar homens desgostosos de espírito, liderar homens endividados, homens angustiados. Mas é a Bíblia que está dizendo, não é João Jacinto. Eu estou repetindo o que a Bíblia está dizendo, e esta é a santa, gloriosa e infalível palavra de Deus. É a Bíblia que está dizendo, e Davi se fez chefe deles. Deles quem? Dos problemáticos. Glória a Deus. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho 2 filhos e uma filha. Meu filho mais jovem está ali. Glória a Deus pela vida do Emanuel, um jovem muito obediente. Mas tem um filho, pastor, com 35 anos, está afastado da casa do Senhor e já cometeu muitas desobediências. Mas o Senhor diz a mim assim: você tem que aprender comigo a lidar com ele. Pergunta a teu irmão aí: tu está entendendo a palavra que esse irmão trouxe lá de Pernambuco, dentro das escrituras?
problema é ser bom no ruim. Amante, ó camante, ó fôrega faciar. É no meio dos espinhos que o Eterno está te preparando. Quanto mais tu te mexe para resolver, mais tu sente o espinho furar. Davi recebe estes homens, mas Davi vai ao rei dos Moabitas e diz ao rei dos Moabitas: deixa estar convosco meu pai e minha mãe. Olha só, até Deus sempre tem um até na vida da gente. O problema é que esse até de Deus, muita gente se perde pelo caminho, não suporta. Samuel disse a Saul: tu esperarás 7 dias. Mas não era só os 7 dias, até que eu venha e te diga que você vai fazer. O até que é o problema. Diga a sua irmã aí, a seu irmão: é o até de Deus. Isso é sério. Olha o que Davi diz para o rei do Moabita, nesse capítulo 22. Lê comigo. Capítulo 22. Primeiro livro do profeta Samuel. Glória a Deus. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco. Capítulo 22, versículo 3. Até que saiba o que, Davi? O que Deus vai fazer de mim. Amante, ó Eviofacia, oi, camante, ó Fôrega. Remincho, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi estava dizendo ao rei dos Moabitas: o processo é comigo, o negócio de Deus é comigo, o estreito é comigo. Cuide do meu pai, cuide da minha mãe. Não tem um tempo determinado, tem um até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Esse até é o problema. Minha esposa chegou para mim esta semana, começo da semana, nós temos um pequeno comércio, e ela disse: olha, João, tu vai entregar lá o comércio da irmã fulana, a gente vai passar para cá, um outro ponto maior, um ambiente melhor, diz, a gente vai passar para cá, vai fazer assim, assim, assim. E eu disse: não vou entregar isso, porque eu estou orando, e o Senhor disse a mim: espere. Amante, ó, remincho, ó fôrega. Espere até que Ele lhe diga o que é para fazer. Isso é espinho, Robson. Isso é se esconder entre os espinhais. Fura, você cage. Mas ele diz: espere. Os inimigos não vão entrar aqui. Os inimigos não vão entrar aqui. Se você crê assim, levanta a tua mão comigo nessa noite e adora aquele que vive para todo sempre. É um tempo de Deus na sua vida. É um tempo de Deus na sua história.
É um tempo de Deus na tua vida, é um tempo de Deus na tua história. Viva esse tempo com a cabeça erguida e dizendo que Ele é Senhor na sua vida. Satanás quer lhe travar, quer lhe isolar, mas você foi escolhido e escolhida para um projeto coletivo. Coletivo, irmão, sim. Que projeto é esse? Abençoar muitas vidas. Glória a Deus. A gente vai para as Escrituras e começa a meditar, e nós vamos nos enriquecendo para enfrentar as situações. Porque entenda, escute isso aqui que eu vou dizer, é muito sério, escute isso aqui. Negócio com Deus é muito sério. Quando o negócio é com Deus, o que eu e você tem que fazer é se dobrar e aceitar. Eu vou repetir: o que eu e você tem que fazer é se dobrar e aceitar. Não lute contra Deus, porque você não vai vencer. Se quebra. Como se quebra? Ah, Senhor, mas eu acho, não tem achismo aqui. Tem é aceitar a vontade dele na sua vida. Aleluia. O que passava na mente de Davi? Eu fico pensando comigo, o que passava na mente de Davi? Porque o rapaz está sossegado, ainda um jovem de tenra idade, lá nos campos, tocando a sua bela harpa, uma vida sossegada, quieta, tocando a sua harpa, tomando conta das ovelhas do pai. E de repente chega um mensageiro: olha, estão te chamando lá na tua casa. E ele vai lá, e Samuel unge ele. E depois dessa unção, meu amado, foi problema. Muita gente quer a unção, não quer? Mas tem que estar pronto para o leão, para o urso, para o gigante, para a caverna, para os de espírito angustiado, para os endividados, para os atribulados. Samuel unge Davi, capítulo 16, primeiro livro do profeta Samuel. Depois que ele unge, a Bíblia diz: e a partir dali apoderou-se dele o Espírito do Senhor. Está bem claro no texto. A partir dali. Antes não teve gigante filisteu, antes não teve urso, antes não teve leão, mas depois da unção, meu. O problema é por causa da unção. Aleluia, 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 aleluia. Vem comigo, capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ver a história bem conhecida do profeta Elias, né? Vamos ver. Capítulo 17, versículo 1.
Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias chega cheio da unção, cheio de Deus, e diz a Acabe: nem vai ter chuva, nem orvalho estes anos, senão segundo a minha palavra. Aí Deus cerrou os céus. Mas depois que ele dá a mensagem, veio a palavra do Senhor a ele. Porque tem algo que eu aprendo com isso aqui, que Deus lhe usa, meus amados ministros, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, obreiros em geral, igreja do Senhor que está aqui, amados e amadas. Deus nos usa, dá uma mensagem, dá uma palavra, fala que algo vai fazer, que algo vai acontecer. Mas entenda uma coisa: se o que Deus me usou e te usou muitas vezes for um aperto que Ele vai trazer na terra, não pense eu e você que o aperto vai vir e que eu e você está livre do aperto, não. Não. Se não tinha chuva durante um período longo de estiagem, lá em Pernambuco, no sertão, até no Agreste, e aqui no Ceará, vocês conhecem a história muito bem de lugares que não chove por muito tempo, né? O que acontece? A escassez de alimentos, sofrimento que é para quem depende do cultivo da terra. E Deus fechou o céu para que não chovesse. Foram 3 anos e meio. Mas aí depois disso veio a palavra do Senhor a Elias. E o que foi que Deus disse a Elias? Elias profetizou que não tinha água. Mas escute isso aqui, 17, versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo o quê? Que foi que Deus disse a ele, a Elias? Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Espinhais, sim ou não? É muito simples. Eu leio isso aqui, e Elias se escondeu junto ao ribeiro, e o corvo trazia pão e carne de manhã, como pão e carne à noite. É muito simples. Agora, quando eu paro e vou meditar, o homem vai, porque Deus disse assim: esconde-te. Se Deus, foi Deus quem disse, esconde-te. Se é para se esconder, é porque o inimigo queria destruir. Aleluia. Pergunta ao santo aí do teu lado, a santa, pergunta aí: a situação está difícil a teus olhos? Pergunta: está difícil a teus olhos a situação? Diga: é Deus te escondendo do inimigo. Não é assim, irmão? A gente não entende. Escuta aqui. Vamos examinar o texto com bem riqueza de detalhe. Olha só, versículo de número 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra de quem? De quem? Agora, o restante do versículo, o que é que diz? O que é que diz o restante do versículo? No 3 você vai falar bem forte o restante do versículo, onde eu parar, viu? No 3, aqui, ó. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. 1, 2, 3. Diga comigo bem forte: Elias apenas não se escondeu.
Diga, Elias habitou. E habitar, está falando que ele passou um bom espaço de tempo. Sim ou não? Sim ou não? Você já parou para meditar nisso? E habitou ali. Habitou. É muito bom quando nós temos opções em meio ao aperto. Mas a opção de Elias era esconder, beber água e esperar as aves de rapina chegar com pão e carne. Olhe para mim, olhe para cá, olhe para mim. O Deus que te prova é o Deus que te sustenta. E esse sustento aqui não é só de pão, não é só de vestes. Esse sustenta é o Deus que te sustenta em todas as tuas necessidades. Levanta a tua mão direita comigo nessa noite e adora aquele que vive para todos sempre. Habitou ali. Pensa comigo. Rapidinho, pensa aqui comigo. Tu diante de um ribeiro, habitando, tomando água, aí esperando, lá vem os corvos, pão e carne. Aí tu comeste, acabou de comer, bebeu água de novo. Aí chegou meio-dia, comecinho da tarde, finalzinho da tarde, aí à noite, lá vem as aves de novo. E isso se repetindo por vários e vários dias. Nós somos tendenciosos, ser humano, de quando uma coisa na nossa vida está repetitiva, principalmente quando aquela coisa não é o que a gente esperava, a gente abre logo a garganta e vai dizer a Jesus: Jesus, eu estou cansado. Estou cansado. Isso não vai mudar não, Senhor? Até quando, Senhor? Não é assim? Não vai mudar não, Senhor. Eu cheguei para o Eterno, pastor, falando acerca do meu filho mais velho, e disse assim para o Senhor: Senhor, eu quero lhe dizer, pelo que está escrito na sua palavra, eu quero lhe dizer que eu não tenho prazer no meu filho. Mesmo assim, irmão João, eu disse, sabe por que eu estou lhe dizendo isso, Jesus? Porque eu vi na palavra Deus dizendo para Israel: eu não tenho prazer em vós. Eu digo, se Israel, como filho primogênito, que o Senhor disse lá no Egito que Israel era o seu primogênito. Jesus é o unigênito do Pai, mas o primogênito é Israel. O Senhor disse que não tinha prazer nele. Então eu quero lhe dizer que não tenho prazer no meu filho. Mas eu quero lhe dizer também que eu sei que o Senhor é poderoso para mudar o comportamento, as atitudes, as escolhas do meu filho, e eu ter prazer nele. Tamante, ó reminte, ó fôrega. Rasga o teu coração. Eu, Senhor, tenho visto o caminho de alguém, as escolhas, como alguém tem se comportado. Amante, ó reminte, ó fôrega, fácia. Suporta. Bebe do ribeiro, come pão,
Bebe do ribeiro. Come a carne que o Senhor Deus está providenciando, porque os corvos são quem estão trazendo, mas quem está mandando é Deus. O problema é que eu fico olhando os corvos, eu tenho que olhar quem está mandando é Deus. O problema é que eu começo a botar defeito. Olha para aí, é um profeta, um homem de Deus conhecido nesta cidade, e lá vem para aí essas aves de rapina, uns animais sujos desses, umas aves sujas dessas. Não, isso não está certo, não está certo. Vai suportando, porque o teu Deus determinou que tem um tempo nessa tua história. Amante, ó camante, ó remente, ó facia. Elias habitou ali, habitou. Era um tempo até que Deus mudasse a história. Ah, irmão, e o que Deus fez? Mudou, mandou maná, mandou codorniz. E o que Deus fez? Secou o ribeiro. Eita Deus! É um tempo de Deus. A gente vive um tempo que a gente diz: eu nunca passei por isso, mas é um tempo de Deus. Nesse tempo, Deus tem te sustentado, tem cuidado de você. Está ali meu irmão Shalom, faz assim, Shalom. Tem andado comigo por muitos lugares, onde tenho ido atender os convites, onde o pastor tem mandado também. E tem visto, irmão, são muitas oportunidades que surgem, situações que poderiam mudar a minha história da noite para o dia. Mas só que Deus tem dito a mim: não, espere. É fácil? Olha aqui, nós estamos andando para concluir. Versículo de número 7. E sucedeu o quê? Passado o quê? Dias. Um espaço de tempo que eu não posso precisar, mas passado dias. A gente vinha no carro, Erasmo vinha falando uma história, porque eu gosto muito de ouvir as coisas do céu. E meu irmão Erasmo vinha conversando e falando de uma mensagem que Deus deu a ele em uma congregação nossa lá do Jordão, e dizendo o seguinte: o agir de Deus, a providência de Deus, o Deus vai chegar, não é muitas vezes o que eu espero, nem o que você espera. É o que Deus quer fazer na minha e na tua vida. É o que Deus quer trabalhar no meu e no teu caráter. Aí Erasmo dizia: muitas vezes a gente espera que Deus tenha um encontro com o inimigo e tire ele. Aí Deus não tem. Deus tem um encontro comigo para que eu ame o meu inimigo. Foi assim, era uma história. Foi difícil. Passado dias, fosse eu à beira do ribeiro, eu dizia: oxi, daqui a pouco vai chegar uma providência aí tremenda. Mas quando Elias olha, a Bíblia diz, versículo de número 7: sucedeu que passado dias, o ribeiro se secou. Diga comigo: se secou. Mais forte: se secou. Ó, escuta aqui: porque não tinha havido chovido na terra. E quem profetizou que não ia chover? Quem profetizou que não ia chover? Elias. Secou o ribeiro. Profetiza mais nada? Poxa, falo mais não. Falo mais nada, esse negócio mais não, Jesus. Mande outro. Não, é você. É o que Deus quer. Secou. Mas aí, olha para ti, escuta.
sossega o teu coração, alegra a tua alma nessa noite. O ribeiro pode até ter secado, mas Deus já tem outra providência. Deus já tem outra providência. Versículo 8: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo o quê? Levanta-te. Ou seja, tem atitude. O problema é eu travar. Se eu travar na situação, eu me acabo. Mas Deus diz nessa noite: levante-se. Tem atitude, tenha postura de homem de Deus e de mulher de Deus, de um jovem de Deus para os jovens. Levanta-te e vai a Serepta, que é de território de Israel, do inimigo. O negócio estava complicando mais e mais para Elias, sim ou não? Esse cabra está escondido entre os espinhais. Mas tudo vai terminar bem. Alguém diz assim: irmão, quando Deus está no negócio, tudo dá certo. Eu digo: não é assim não. Não, irmão, já assim. Oxi, Deus, eu digo sim. Quando Deus está no negócio e eu sou obediente à palavra dele, aos projetos dele, tudo termina certo. Termina. Mas por Deus estar no meio do caminho, eu vejo muita coisa que a meus olhos está errada, dando errado. É verdade. Deuteronômio capítulo 8, versículo 16: e te levou por este deserto durante 40 anos. Deuteronômio 8 e 16: e te humilhou. Foi eu não, foi Deus. Te humilhou. Só isso? Te deixou ter fome. Foi Deus quem deixou. Assim, eu vinha no caminho e estava ali meu filho Emanuel. Eu digo: quer isso? Quer isso aqui? Quer isso? Vou comer para não estar com fome. Mas Deus deixou Israel ter fome. Te humilhou e te deixou ter fome, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te guiou pelas avenidas centrais de Pacaju, de Fortaleza. Foi isso? Foi isso? Te guiou. Qual é a rua principal aqui de Pacaju? Qual é a principal rua aqui? Qual é? A mais movimentada de comércio, como é o nome dela? Como é o nome da rua? Cônego Eduardo. Sim. Te guiou por essa rua? Não, te guiou por onde? Por este deserto. Escuta só: 1 dia e meio, 2 dias, não, durante estes 40 anos. Agora escuta, se fosse só isso, eu podia terminar triste, mas no final do versículo 16 está assim: para no teu fim te fazer bem. Levanta a tua mão nessa noite e adora aquele que vive para todo sempre. O fim das coisas é melhor do que o princípio dela. Amante o remite o fúria facial. Eu vivi situações, amados. Está ali minha esposa, a irmã Cláudia. Nós estamos aniversariando, viu? 28 anos de casamento. Eu disse a ela: nós vamos comemorar em Pacaju. 28 anos de casado. Dia 8 de outubro nós completamos, esta semana. 8 de outubro. 28 anos de casado. Mas passamos por vales, por desertos, situações. Teve um dia, um tempo de Deus, parece que vos fala, que eu fui para o centro da cidade do Recife com ela. Ela foi receber umas férias, e essa férias que ela foi receber, recebeu as férias, e saímos pagando dívida, pagando. Quando terminou,
não murmurou, ela não murmurou, mas ela disse assim: eita, João, não ficou nem um centavo para eu comprar uma roupa para mim. Aquilo foi como uma flecha no meu coração, porque a maioria das dívidas era minha. Mas o Senhor disse a mim, na cidade eu chorei, a lágrima veio aos olhos, eu segurei. O Senhor disse a mim: suporte, dias virão, ela vai abrir o guarda-roupa, não vai ter lugar para colocar. Ontem a gente estava conversando, você for comprar outro guarda-roupa. Eu digo: que outro guarda-roupa, mulher? Um guarda-roupa tão grande desse, toma a parede todinha do quarto. O quarto é enorme, mano, todinha. Não, mas olha aqui, Biel tomou conta do meu lugar. Biel é meu filho, Emanuel. Eu digo: tenha quieta, mulher. Mas o Senhor disse: não bote a mão não, foi eu que fiz a promessa. Diga a sua irmã com autoridade, a seu irmão: vai passar, irmão. Diz: suporta os espinhos, vai passar. E eu concluo: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom. Olha mais uma vez o detalhe. Passa ali 2 dias, isso? Passa ali 1 semana. Habita ali. A Bíblia diz que todo homem nascido de mulher de poucos dias, cheio de inquietações. A gente quer para anteontem. Não é para ontem, é para anteontem. Nós somos muito apressados. Mas o Senhor disse a ele: habita ali. Você habitou no ribeiro, agora você vai habitar na terra do inimigo. Mas olha o destaque, Deus dizendo: eu já ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Ele tem o controle de tudo. Quando Elias chega na porta da cidade, ele vê uma mulher catando uns cavacos. Eu vinha conversando com o Erasmo também nesse assunto, e dizendo: eu acredito que Deus disse para Elias, e Erasmo até disse: talvez ele tenha até percebido, irmão, que era ela. Eu disse: pode ser. E parece que Deus disse a ele: é essa aí, a viúva que eu ordenei para cuidar de você. Olha o que Deus disse: que ali te sustente. A viúva estava no mar de rosa ou entre espinhos? Estava no mar de rosa ou entre espinhos, a viúva? Espinhais. Ei! Traz um bocado d'água para mim. Situação. A mulher foi. Quando ela foi, aí ele disse: ei, espera um momento, traga também um bocado de pão. Diga comigo bem alto: Deus nos testa. Teste de Deus para aquela mulher. A mulher estava numa situação daquela. Ela olhou para ele e disse: oxe, eu não tenho nada senão um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite na botija. Estou aqui pegando esses 2 cavacos para fazer um bolo, e depois eu e meu filho, para que comamos e depois morramos. Já fechei a Bíblia. Olha a esperança daquela mulher: comer e morrer. Mas eu vou transmitir para você algo que Deus me disse hoje. Ele me disse hoje. Ele disse assim: Deus me disse assim. Deus me disse: é impossível se encontrar com um homem de Deus. Deus falou conforme está escrito. Ele disse: porque é a linguagem humana. Deus usa a linguagem humana para nós. É impossível se encontrar com um homem de Deus para a vida não mudar.
Eu estou falando um homem de Deus. É impossível. A mulher estava esperando comer o bolo com o filho, a esperança dela era morrer. Comamos e depois morramos, era toda a esperança. Mas se encontrou com um homem de Deus. Ele disse: vai, vá, faça como você está dizendo, porém, faça primeiro para mim. Isso aqui eu traduzo nessa noite aqui na Assembleia de Deus em Pacajus, a igreja sede. Eu traduzo para nós, Deus dizendo: você está sofrendo, você está nos espinhos, você não está entendendo, mas primeiro é para mim. Primeiro é Deus. Você está entendendo? Primeiro é Deus. Você está compreendendo? Vá, faça, mas faça primeiro para mim. Aí ele libera a palavra profética: não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. Olha o até de Deus. Até. Olha o até de Deus. Até que o Senhor mande chuva sobre a terra. A Bíblia diz que Elias habitou ali, num quarto lá em cima. A mulher morava embaixo com o filho e Elias habitou lá em cima. Mas todo dia não chovia, mas tinha farinha e tinha azeite. Tinha farinha e tinha azeite. Que lugar tu te esconderia? Que lugar tu te esconderias? Que lugar tu te esconderia? O meu Senhor, o teu Senhor, humanamente falando, terminou com espinho? Imagine eu e tu. Sim ou não? E fizeram-lhe uma coroa e lhe bateram na cabeça. Os espinhos furando, doendo, mas ele vendo Pacajus. Eu vou suportar para socorrer eles. Eu vou suportar para socorrer ela. Eu vou suportar para socorrer. O espinho florando e ele dizendo: eu vou suportar para socorrer ela. Se é para que alguém tenha vida e vida em Cristo, suporta os espinhos. Quão grande é meu Deus, cantarei. Quão grande é meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é meu Deus. Pode cantar comigo? Quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei. Quão grande é meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. É grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Sobre todo, sobre todo nome é seu. Tu és filho do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. A boca baixinha e a igreja. Quão grande é meu Deus, quão grande eu cantarei. É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.